Que toda semana nós estamos com um livro novo, né? E não vai ser diferente hoje. Vamos puxar aqui. Vamos pôr para apresentar. Hoje nós vamos falar do livro O Poder da Autorresponsabilidade. Foi um livro muito bacana, né? O pessoal que está ouvindo o livro no audiobook, é bacana estar comprando depois, porque é uma questão de honrar, né, o autor, né? Mas eu acredito que o autor também publica o livro para que o conhecimento seja disseminado para o máximo de pessoas possíveis, né? Nós estamos falando do Paulo Vieira, né? Um dos primeiros coaches, um dos primeiros pensadores, influencia pessoas no mundo inteiro, né? Ele influencia pessoas no mundo inteiro. Vamos direto ao ponto aqui. Poder da autorresponsabilidade. Uma análise simples, rapidinha. Coloquei na apresentação para ficar visível para o pessoal que está nas redes, né? Vamos dar uma passada rápida para verificar. Qual que é a ideia do livro? O que você vai aprender? Isso aí no próprio site do pessoal da publicação do livro, né? Calar-se em vez de criticar, dar sugestão em vez de reclamar, buscar a solução em vez de buscar culpados, fazer-se de vencedor em vez de vitimar-se, aprender com os erros em vez de justificar-se, julgar as atitudes e não as pessoas. Isso é o final do livro, na verdade, que a gente já tem que acordar, olhar para esses 6 eixos e pensar: estamos realmente fazendo, estamos praticando, né? O que esse livro vem abordar? Nós temos, por intuição, né, tá sempre culpando os outros pelos acontecimentos da nossa vida. É um sócio que não fez o que deveria ter feito, não cumpriu o que deveria ser cumprido, né? E na realidade, se a gente criar esse poder de ser autorresponsável para tudo, inclusive para que os terceiros possam agir, nós vamos estar evoluindo e muito a nossa capacidade de transformação e de mudança. Muitos conselhos nos oferecem a ideia de que nós não devemos criar expectativa de nada com ninguém. Nós devemos abordar uma situação e, ao mesmo tempo, saber que aquilo não está no nosso controle. E ser responsável apenas por nós mesmos. E não querer estar mudando as pessoas também, que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua proposta, né? Vamos estar analisando um pouquinho do livro. O livro é dividido em 7 capítulos. Esqueci de colocar isso aqui. Mas o primeiro capítulo começou, né? Vamos pegar a questão do autor, né? O autor, ele conta que ele teve uma fase inicial da sua vida em que ele teve muita dificuldade financeira, nada dava certo, tentava montar alguma coisa e não dava certo, até que ele teve um acidente automobilístico em que deveria ter todo mundo morrido, que parece que um poste caiu em cima do carro e da forma que caiu ninguém se machucou e amassou todo o carro, e ele olha o amanhecer ali naquele horário. Isso muda todo o processo dele, e aí ele começa a trazer mudanças, né? Lembrando que Paulo Vieira, ele tem o método CIS, né? Que é um método de reprogramação mental, de se reposicionar perante a traumas, aos problemas. Ele é um dos maiores autores de livro do Brasil, um dos caras que mais vendeu o livro, tem diversas palestras, tem diversos cursos. É interessante estar buscando os cursos dele, estar buscando o que ele tem proporcionado. Eu achei muito bacana, é um livro que te faz despertar essa questão de não esperar e de você se autorresponsabilizar pelas coisas. Então, esse aqui ele explica no primeiro capítulo um pouco da sua passagem, né, do seu caminhar. No segundo capítulo,
identificando seu estado atual. Deve ter alguns errinhos aqui que eu vou corrigir depois. Como está a sua vida? Você tem sido próspero? Como será seu futuro vivendo como está vivendo? Então, ele traz a gente, né, é interessante ler o livro, é só um estímulo mesmo para a gente estar lendo esse livro. É interessante estarmos analisando se hoje, de acordo com o que você vive, o que você pensa, o que vai ser daqui para frente, né? Que as suas ações de hoje vai levar ao seu futuro, né? Aí no terceiro capítulo ele fala do caminho universal do progresso humano, a consciência, que nós somos diferentes do tatu, né? O tatu ficou na toca e a gente começou nas cavernas, né? Mas a gente evoluiu e a gente criou coisas e o tatu continuou na toca lá. Se mexer com ele, ele muda de lugar, tudo, mas nós pudemos evoluir. Por quê? Por causa da nossa mente, da nossa capacidade de ação mesmo, né? Temos a consciência, temos 3 tipos de consciência, né? Que segundo a análise da psicologia, de você se autoanalisar. Tem uma consciência plena, que você consegue ver tudo e você consegue estar se adaptando, se colocando no lugar do outro. Quem teve essa consciência plena foi Jesus, né? A gente não chega perto dele, a gente tem altos e baixos. Quem consegue conquistar essa consciência seria próxima à plena, não totalmente plena, que eu acho que para o ser humano é muito difícil. Tem a reativa. O que é a reativa? É quando a gente fala de alguma coisa numa situação, a pessoa já lembra de um trauma, já vai aí com perguntas, fazendo ela se colocar no lugar do outro, ela consegue se estabilizar, né? Então, na inteligência plena, a gente usa o intelectual, o emocional e o amor. Na reativa, a gente só usa 2 situações, porque a gente não consegue controlar a emocional, por exemplo. Ou intelectual, não sei. Mas a gente, com perguntas, com análise, consegue voltar para trás, né? Seria para se auto-observar e ver onde você está. O que seria o disfuncional? Disfuncional, normalmente, são pessoas que tiveram algum trauma, tiveram alguma situação, e elas, ao ver uma chave, um estalo, ela já começa a perder todo o controle, joga as coisas, grita, e não consegue ter o controle. Então, ela está ficando disfuncional, ela está trazendo emoções por causa de um gatilho, de um conflito interno, né? Na autorresponsabilidade, a vida é como uma plantação. O que está plantando vai colher. Temos que ter uma visão positiva do futuro. Pensamentos e imagens fotográficas de visão de futuro. Cultivam imagens e traz praz ou medos e frustrações. O que acontece? Um exercício que, colocando essas 3 situações, seria assim: o que você pensa é o que você é. O que você planta é o que você colhe. Então, para que a gente tente sair de uma situação reativa ou disfuncional e ter uma consciência plena, a gente tem que exercitar, estar sempre com pensamentos positivos, estar sempre colocando informações em que a nossa vida tem um caminhar correto, né? E a gente chegue próximo a essa plenitude, que é um pouco difícil, mas a gente pode chegar bem próximo, né? Chegar nela também, em alguns momentos, pode ter alguma falha. E aí eu mesmo acabei pondo na prática esses dias. Eu não gosto de falar de mim, mas, por exemplo, meu filho fez uma bagunça lá e eu ia fazer uma coisa errada. É bom, né, treinar mentalidade. Eu ia dar uma bronca neles. Tipo, nunca mais faça isso, filho. Você derramou tudo. Aí eu lembrei que até os 12 anos a criança, né, guarda tudo no cérebro e ela vai ser aquela pessoa que sempre vai estar no emprego, não vai tentar, não vai poder errar por causa dessa fala. Aí eu peguei e falei, vem cá, filho, dá um abraço. Olha aqui em volta. Não repete o mesmo erro 2 vezes. Deu para aprender com esse? Vamos pegar o pano, vamos limpar tudo. Eu falei, nossa, pus em prática, que legal. Não gosto de falar muito das minhas práticas, mas eu pus em prática um pouco do aprendizado. É muito legal, né? Aí temos que mudar o mindset, que seria a programação mental, né? O que a gente quer projetar. É um exercício aí que ele como especialista em emoções, ele traz nos seus livros, nos seus conceitos, né?
Vamos lá, armadilhas, né? Arrogância e prepotência. Quando pode fazer algo e não pode, ter que vir de resultado. Cadê seu casamento bom, sua conta bancária? Que seria assim, o que é armadilha? Você se achar o melhor. Nossa, eu sou o melhor. Mas aí você tem várias falhas que você nem consegue colocar. Então a gente precisa sempre estar vendo resultados. Será que o meu resultado está me trazendo isso? Então estamos em fase de evolução. Então você cai da armadilha da prepotência quando você para pensar nisso, né? Vaidade, mostrar o que não tem. Vou para a rede social, vou ficar, vou no tal. Esse é uma função, né? Principalmente no Instagram, você faz muito isso. Mas você pode viver um pouco a realidade. Eu mesmo aqui não gosto de rede social. Estive à frente de vários projetos e agora que eu estou usando, porque eu senti necessidade. O mundo está para fora, né? A gente está aqui num treinamento e temos que contribuir. É só uma contribuição, não estou ganhando nada com isso. É uma contribuição que eu estou fazendo. Atalhos. Você vai trabalhar com o jogo de azar, aí entra também uma questão bíblica, né? Por exemplo, se você mentir, se você enganar, você vai até ter o resultado, mas você vai pagar depois por isso. Tem um conceito que eu não sei se foi nesse livro, mas que ele fala assim: até o enganador que está mentindo, que está usurpando das coisas, ele de certa forma, naquele momento ele está se fazendo de bom. Então, por algum motivo, acaba dando certo porque ele está criando um personagem bom. E o negócio vira, dá certo. Só que isso tem um preço. Então, você vai enriquecer por jogo de azar, né, também, né, os atalhos. Né? Zona de conforto. Várias mentiras paralisantes para comprar sua vaidade vencida. Né? Esse é um comentário que ele faz no livro. Você cria várias travas, vários motivos de não fazer, seu cérebro se auto-sabota, e aí você não faz. É fácil não fazer. É mais fácil do que fazer. Aí vamos lá, capítulo 4, autorresponsabilidade. Foi você que te colocou nesse momento? Suas escolhas e opções te colocaram aqui? Você é o único responsável de tudo que vive. Tudo muda quando acreditamos nisso. Então, é aquele negócio do livro. Vamos se autorresponsabilizar para tudo mesmo. Até para as situações que são externas. Se você está ali, se você se colocou ali, é porque você escolheu estar ali. Você não criou uma mudança para isso. Né? Se observa nos erros e pergunta o que poderia fazer para ser diferente da próxima vez. Quem direciona a sua vida? Quem está no controle? Né? Exercício 5. Escreva sua visão de uma vida extraordinária. Temos que plantar, semear e depois colher. Pessoas de sucesso testam e assumem seus erros e mudam o caminho. Têm a capacidade de executar a teoria. Então, existe uma teoria. 1000 ideias não vale para nada. Uma ideia testada vale muito, mostrando resultado. É isso que a gente até está aplicando aqui. O pessoal que está próximo aqui, a gente está com os projetos de criar resultado. Verificar que só ideias não adianta, tem que criar resultado. Temos que parar de ser vítima, assumir a responsabilidade. Autos responsáveis têm que assumir que são os pilotos da vida. Devemos buscar inovação e dar sempre o melhor com a semeadura, que vai vir logo a colheita. Né? Eu fui escrevendo, assim, conforme eu fui lendo, eu fui escrevendo, pode ter algum errinho aqui, a gente vai arrumar depois. Capítulo 5, acho que ali era uma quinta etapa, que é o capítulo 5. Usando metáforas para mudar a si mesmo. Né? A metáfora do Zé Alegria. Ele conta no livro alguns fatores. É legal ler o livro, comprar o livro. Gente, acho que é só umas pegadas, assim, para a gente ter essa vontade, porque realmente é interessante exercitar a autorresponsabilidade e trazer alguma situação nisso. Eu não estou vendo as perguntas nem falas do Instagram. Eu acho que hoje eu consegui travar, descobri que é no cantinho de cima, eu estava ocupando meu celular, não, é que eu não sabia mesmo. Aí, vamos lá. O Zé Alegria, né? Ele conta algumas histórias lá. Então, o cara foi lá, foi trabalhar na rural, e aí começou a arrumar a casa dele, mesmo tendo que todo dia acordar e plantar, fazer tudo que os outros fazem, enquanto os outros ficavam tudo reclamando. Nossa, que trabalho pesado, como eu ganho pouco.
E o dono do sítio, da situação, ele era novo, ele foi o último a ir ali, só que ele sempre estava contente, aí ele começou a enfeitar a casa, começou a arrumar tudo, ia alegre, trabalhava. Aí esse dono tinha uma fazenda e estava cansado, não tinha para quem passar, né, e muitas responsabilidades. E aí ele foi lá e contratou o cara que estava animado, que estava fazendo a mudança. E ele virou o gerente da fazenda dele, tudo, é uma metáfora que ele conta, né? Então é essa situação, se você está numa situação difícil, num serviço até que é meio complicado, mas se você está fazendo com amor, com alegria, automaticamente vai te prospectar, né? Lembrando que isso aqui é só um estudo de livro, né? Não estou aqui com verdade nenhuma. Capítulo 6. As 6 leis para conquistar a autorresponsabilidade. Aí seriam aquelas 6 leis, né? Se é para criticar, cale. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque a solução. Se é para fazer de vítima, se faça de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com ele. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas atitudes e comportamentos. Às vezes a gente tem que entender que algumas atitudes e comportamentos das pessoas vêm de traumas, vêm de uma situação na infância, na vida, e você não pode julgar. É uma chave ali que chama quando acontece. Então você vai fazer sua parte, dar o seu melhor e ter carinho de tentar ser compreensivo mesmo nas situações adversas, né? Isso aí é a questão de não julgar. 7, usar as leis da autorresponsabilidade. Eu acho que isso aqui é algum texto que ficou na apresentação sem querer. O que falamos e como falamos define o reflexo de como somos. Imprima as 6 leis e coloque no lugar visível. Capítulo 8. Se eu tivesse tido oportunidade, né? A sorte não sorri para a sua vida, porém, nunca buscamos o que fazemos os outros terem oportunidade. Que sua atitude, pensamentos e comportamentos trazem resultados. Fui mal na leitura. As pessoas têm resultado, elas se dão bem lá. E a gente nunca busca modelar, né? Que entra naquela questão. Modelar, analisar, ver o esforço que a pessoa teve, ver qual foi os comportamentos, que para ela crescer, alguma coisa ela fez. Algum comportamento ela teve de diferente. Vamos lá. Quando sou tentado a reclamar, mordo a língua. As palavras têm poder de vida e de morte. Então, você tem que se auto-observar sempre. Você vai reclamar, morde a língua. Capítulo 9. Mudando minha experiência sem mudar as pessoas. O autorresponsável não tenta mudar ninguém. Antes de mudar os outros, tente mudar a si mesmo. Mensagem final. Confrontando a si mesmo e aos outros com a verdade. Jesus é o melhor exemplo de autorresponsável, porém, não deixou de expulsar os vendedores do templo. Levou a verdade, mas temos que ter cuidado, pois estamos longe da sabedoria de Jesus, que foi o que eu coloquei no começo. Você ser autorresponsável não quer dizer você se omitir da verdade. Você tem que trabalhar com a verdade. Jesus mesmo, com todo o exemplo dele, quando tinha algo de errado, ele se colocava na situação. Ele não era só como nas músicas, né? Tudo é lindo, tudo é lindo. Não, ele tem posição. E a gente tem que ter posição, né? É até estranho, né? A gente começa a estudar, observar alguma coisa. Eu vou colocar alguma coisa. Eu não gosto de pôr muita coisa, mas, por exemplo, o Natal, o Ano Novo, eu fiquei um pouco com a minha mãe, né? E minha mãe, às vezes, liga a TV e deixa lá, até para descansar e tal. E eu fiquei vendo, estava para dar a data da virada. Eu não assisto muito televisão, né? Aí, uma cantora, não vou nem falar o nome para não dar problema, que eu acho que não pode falar assim, dançando a dança que abaixa, que faz e trava e desce. Eu falei, vai virar o ano, por que as pessoas têm que ouvir isso? Então a gente tem que fazer auto-escolhas do que vai ser nossa vida, o que vai ser nosso futuro. Infelizmente o sistema está te bombardeando com informações, com situações, e que não é muito interessante para você, não vai te levar a nada. E a gente, às vezes, está anestesiado, só indo no embalo, e a gente não está vendo o que tem atrás das letras, atrás das danças, o que está sendo passado. Eu falo que eu sou professor não atuante, mas eu dei aula ali no Bandec, há
bastante anos atrás, e a gente tinha até aula com o padre, não vou falar o nome do padre não, mas era muito interessante, que a gente via a questão da gravidez precoce na adolescência, a questão de jovens envolvidos com o tráfico, né? Aí mesmo na sala de aula, eu parava a aula às vezes para falar, tudo bem, eu faço dinheiro, professor, eu sou bom. Você sabe a estatística de vida do aviãozinho, né, que é o cara que faz o transporte? Vai lá no Google, lá, pesquisa para mim aí. Quem quiser prestar atenção na aula, vamos. Não. É complicado, mas isso faz parte de escolha. É uma alta responsabilidade. Vamos lá. O que mais que nós temos? Então, faça uma declaração dessas 7 regras. Compre o livro do Paulo Vieira, vou sempre divulgar os livros daqui. O poder da autorresponsabilidade, né? Exponha as 6 leis em casa e vamos exercitar. Vamos lá, aqui é rapidinho, que é para passar os livros. Sobre o próximo livro, eu coloquei primeiro a história dele. Daniel Goldman, ele é jornalista científico, né, nos Estados Unidos. Por 12 anos ele escreveu na revista The New York Times, principalmente sobre avanços de estudos do cérebro, das ciências comportamentais. Escritor de renome internacional, psicólogo, jornalista da ciência e consultante incorporadora. Cheguei no Wikipedia, isso aí, tá bom? Ele tem 77 anos de idade, tá bom? Formou em Harvard e tal, tudo bem. Vamos pegar o livro dele. Repetiu. Foco. Então vamos. Atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Ele é o pai da inteligência emocional, ele tem vários livros relacionados à inteligência emocional. Quem vai para fora fazer curso, se especializar, faz curso com ele. Quem se especializa tem ele como referência, né? Então, como a gente pegou essa questão da mentalidade, tudo, e aqui a gente só está trocando experiência de livro, eu quero que até que outra pessoa fale desse livro, se alguém se propor a isso, né? É um pouco tenso isso aqui, mas eu vou fazer um desabafo. Quando você tem que escrever sobre um livro, você estuda muito mais. Então, à noite eu ficava anotando, ficava fazendo observações, porque eu preciso passar isso depois. Se eu só lesse o livro, talvez ele ia passar rapidinho. Eu acho que pelo menos umas 4 vezes mais eu consegui absorver o livro. Então, está sendo interessante. Bora continuar aí. Pessoal, muito obrigado. Toca o Clube do Livro aí. Vamos cada vez aumentando. O trabalho é esse. Se a gente continuar incessante, a gente vai ter pessoas lendo mais, pessoas se autoanalisando. Ninguém é melhor que ninguém aqui, né? Aqui a gente está com a proposta de fazer o Clube do Livro, mas cada um com o seu passo, com a sua capacidade, né? Só estou fazendo uma doação do tempo aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Paz e bem.